Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas. E a gente aí nessa situação toda de pandemia ainda e não tivemos carnaval, que, aliás, sejamos francos, já não deveria ter acontecido no ano passado, né? Aconteceu, enfim, e temos aí todos esses problemas, mas enfim, não foi só por causa do carnaval, né? Enfim, hoje, quarta-feira de cinzas, uma ótima tarde para você. A partir de agora, Jornal do Meio-Dia entrando no ar. Boa tarde, Paty. Oi, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, gente. Tudo bem? A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia você pode acompanhar também através do Facebook e também através do nosso site www.101fmprudente.com.br. Muito bem, vamos aos destaques de hoje. CEMOB realiza a Operação Lata Velha em Prudente. Daqui a pouquinho a gente tem esses detalhes. Vamos falar também que vereadores aprovam criação de 4 frentes parlamentares e autorizam doação de áreas de escolas ao Estado. E também agora tem a opinião do nosso comentarista Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. No nosso encontro de hoje, da incoerência do Supremo, que diz que o poder é dos prefeitos e dos governadores, mas quer responsabilizar o ministro da Saúde pelo caos lá de Manaus. E a compra de vacinas. O Brasil já está com mais de 400 milhões de doses de vacinas compradas. Agora o problema é a entrega, porque todo mundo precisa de vacina. Os outros países também. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro de Meio-Dia e o tempo. Muito bem, vamos falar de tempo e temperatura. Nesta quarta-feira, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. A previsão do clima-tempo, já à noite, o tempo fica aberto. A previsão de temperatura máxima para hoje é de 32 graus, Paty. A temperatura atual em Presidente Prudente está por volta dos 29 graus e a umidade relativa do ar em 55%. Como você disse, chove hoje um pouquinho. Amanhã, quinta-feira, dia 18, chove bem mais. Aí a gente vai ter uma queda de temperatura chegando a mínimas aí de 19 e máxima de 29 graus até segunda-feira, pelo menos, Ricardo. Muito bem. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:05. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 190 quilos de maconha durante uma abordagem na rodovia Assis Chateaubriand, em Pirapozinho. Isso, de acordo com a corporação, a droga era transportada em um automóvel com placas de São Paulo e estava distribuída no interior do porta-malas e sobre o banco traseiro. No veículo estava apenas o condutor, um homem de 23 anos, que recebeu voz de prisão em flagrante. Muito bem. Vamos agora a mais informações com o repórter Jonatas Caetano. CEMOB realiza Operação Lata Velha em Prudente. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública de Presidente Prudente, a CEMOB, iniciou nesta semana a Operação Lata Velha em todo o município de Presidente Prudente, visando remover e apreender veículos que estão abandonados ou atrapalhando a fluidez das vias no município de Presidente Prudente. O responsável pela pasta, Major Luiz Edson de Souza, explicou como funcionará o projeto. Esse projeto já é um projeto um pouco antigo, mas que estava meio esquecido e nós estamos resgatando essa situação. A partir do dia 15 desse mês, 15 de fevereiro, nós iniciamos o projeto Lata Velha, que se desenvolve da seguinte forma. Primeiro, nós notificamos aquelas pessoas através dos dados colhidos pelas placas dos veículos, notificamos os proprietários daqueles que são possíveis serem identificados e iniciamos em seguida a retirada desses veículos abandonados em vias públicas, em parques, praças ou outros lugares de difícil acesso para a população. Isso faz com que acumule lixo, insetos, animais e algumas situações até pessoas que fazem
utilização desses veículos para prática de ilícitos, né? Então nós notificamos e a segunda etapa recolher esses veículos e dar um destino certo para eles. O secretário também explicou para onde serão destinados os veículos apreendidos durante a Operação Lata Velha. São direcionados ou destinados ao nosso pátio de apreensão de veículos, atualmente lá dentro, nas proximidades do aeroporto de Presidente Prudente. Com a mudança e a concessão para uma terceirização de serviço, eles são direcionados para lá e caso o proprietário realmente tenha interesse, ele vai retirar esse veículo lá, desde que recolhidas as taxas, pago a estadia e acertado, regularizado todo. Jornal do Meio-Dia. E vereadores aprovam criação de 4 frentes parlamentares e autorizam doação de áreas de escolas ao Estado. As informações, Ricardo, é com o Joilton Carlos. Isso mesmo, Joilton. Olá, boa tarde, Ricardo Barcelos, boa tarde, Pati, ouvintes da 101 FM. Nesta segunda-feira, os vereadores da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Presidente Prudente apreciaram e aprovaram 4 projetos de resolução e 3 projetos de leis durante a sessão ordinária. Destes, 2 projetos de leis foram aceitos com urgências. Também em caráter de urgência, os parlamentares prudentinos referendaram o nome do servidor de carreira Alexandre de Barros Marini para exercer o cargo em comissão de superintendente da entidade Autarquia Previdenciária Municipal, a Prudemprev. No expediente com votação foram aprovados 37 requerimentos de providências e de informações, uma moção, 4 requerimentos de pesar e 42 requerimentos de congratulação. Também foi criado em Presidente Prudente frentes parlamentares, Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas da Juventude, também a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, a Frente Parlamentar de Apoio, Promoção, Fomento e Defesa ao Esporte e, por fim, a Frente Parlamentar pela Saúde de Presidente Prudente. Informações de Joilton Carlos para o jornalismo da 101 FM. Muito bem, agora 12:10. Vamos à opinião do comentarista Alexandre Garcia. Opinião do Meio-Dia. Boa tarde, amigos da região de Presidente Prudente. Agora mesmo se anunciou que o Ministério da Saúde comprou mais 54 milhões de doses da Coronavac, que é produzida pelo Butantan sob licença da Sinovac, da chinesa. Já havia sido comprado 46, um lote de 46 milhões, também já contratados 222 milhões e 200 mil em doses de vacinas da Oxford serão produzidas pela Fiocruz. Vamos receber 42 milhões e meio de doses de vacina daquele consórcio COVAX, consórcio internacional de que somos participantes, e ainda estamos comprando a vacina Covaxin da Índia, 30 milhões de doses, e a Sputnik russa, de 10 milhões de doses, que vai ser produzida em Brasília. Isso dá mais de 400 milhões de doses. Para um país com 212 milhões de habitantes, já é já está equacionado, né? Ainda precisam ser produzidas essas vacinas e o mundo inteiro está esperando. Então, depende dos laboratórios a entrega dessas compras. Bom, queria falar de uma outra situação aí ligada à pandemia, né? O ministro Lewandowski aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República para abrir inquérito, investigar o ministro da Saúde em relação à falta de oxigênio em Manaus. Encaminhou o processo para a Polícia Federal, ouviu o ministro. O Supremo teria que ser coerente, né? Porque no dia 15 de abril do ano passado, o Supremo determinou que o presidente da República só pode entrar depois de atendidos o prefeito e o governador na pandemia. A autoridade maior é do prefeito e do governador na administração da pandemia. E agora querem responsabilizar o ministro da Saúde, exatamente no momento em que Manaus está com abundância de oxigênio. Chegou um container gigantesco lá, equivalente a 9 mil cilindros. A FAB já transportou para lá 28 usinas de produção de oxigênio, né? Então, vai ser um tempo perdido.
o esforço perdido, a energia perdida, não vai dar em nada, mas o objetivo terá sido cumprido, né? Que é fazer barulho em torno dessa história. De Brasília para o Jornal do Meio-Dia, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. E Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro, com foco total de ambos na Libertadores. As informações do esporte agora com ele, Jonatas Caetano. Esporte Meio-Dia. Quarta-feira de clássico que pode valer uma vaga na Libertadores da América. 19h hoje, Santos e Corinthians medem forças na Vila Belmiro em jogo atrasado da 33ª rodada. O vencedor desta partida assumirá o 8º lugar, que hoje é ocupado pelo Atlético Paranaense com 50 pontos, seguido de perto pelo Peixe da Vila Belmiro, que também tem 50, e pelo Timão, que soma 49 pontos. Essa partida é importante porque caso o Grêmio, que hoje é o 7º, vença a Copa do Brasil, o Brasileirão, que hoje tem um G7, poderá ter um G8, o que significa que o 8º colocado irá para a pré-Libertadores. Porém, o vencedor do clássico entre Santos e Corinthians ainda terá uma chance real de alcançar o tricolor gaúcho, que tem 56 pontos, e se classificar para o torneio continental sem depender do que acontecerá na Copa do Brasil. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Palmeiras visita o já rebaixado Coritiba, em duelo atrasado pela 35ª rodada. Por conta da final da Libertadores e a disputa do Mundial de Clubes, o time paulista, agora que voltou as atenções para o Brasileirão, entrou em uma verdadeira maratona de jogos. Domingo, venceu o Fortaleza pela 36ª rodada. Hoje pega o Coritiba e na sexta-feira, também em jogo atrasado, fará um clássico contra o São Paulo. Na segunda, jogará pela rodada 37 contra o Atlético Goianiense. E na quinta-feira que vem, encerra sua participação no Brasileiro contra o Galo Mineiro. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 14 minutos. Agora encerramos esta edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Pati. Boa tarde, linda tarde para vocês. Daqui a pouquinho eu tô de volta até as 3 da tarde, trazendo muita informação, muita música boa, muito bate-papo e descontração. Obrigada pela companhia, viu? Eu, se Deus quiser, retorno amanhã a partir das 10 horas da manhã com o nosso Manhã 101 e depois juntos aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Para você um grande abraço e até amanhã. Tchau. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.